Você sabia que a classificação de um reservatório afeta diretamente a forma de dimensioná-lo? Continue neste vídeo que eu vou te explicar melhor. Pois é, o dimensionamento do reservatório está intimamente ligado à sua classificação, como por exemplo, o tipo de fluido que será armazenado definirá o valor do empuxo ativo que atuará internamente sobre o reservatório. Dependendo da sua posição, se enterrado, semi-enterrado, aflorado ou elevado, poderá haver externamente o empuxo do solo e a atuação da pressão dinâmica da carga do vento, além da atuação do empuxo hidrostático de um possível lençol freático atuante. É extremamente importante considerar todos esses fatores para que você garanta a integridade do reservatório. Eu usarei alguns slides do meu curso de Projeto Estrutural Prático para Piscinas e Reservatórios para você poder acompanhar a explicação de uma forma bem mais fácil e assim garantir que você aprenderá corretamente como classificar todo tipo de reservatório. Vamos lá? Os reservatórios são classificados principalmente de 6 formas distintas. Vamos a elas. Primeira, a posição do reservatório em relação ao solo. Segunda, a forma da cuba. Terceira, a forma de fechamento. Quarta, o uso. Quinta, a natureza do líquido conservado. E sexta, a disposição da armadura principal. Vamos falar de cada uma delas separadamente. Fique tranquilo. A primeira classificação é a posição do reservatório em relação ao solo, que pode ser duas basicamente, ao nível do solo ou elevados. Vamos ver primeiro ao nível do solo. O reservatório ao nível do solo pode ser enterrado, semi-enterrado ou semi-aflorado, ou seja, parte dele fica acima do nível do solo e a outra parte fica abaixo do nível do solo, ou aflorado, onde toda a estrutura fica aparente, acima do nível do solo. Uma observação importante, independente da posição, é que todos devem ser executados sobre um lastro de concreto magro, de no mínimo 5 cm de espessura, no máximo 10. Mais do que isso, você está jogando dinheiro fora. Com FCK de apenas 10 MPa. É um concreto fraco mesmo. Este concreto não tem função estrutural. É só para proteger o concreto que vai ser lançado depois para formar a base do reservatório. Para que este concreto mais nobre não entre em contato direto com o solo, pois esse contato direto pode contaminar o concreto e danificar a base do reservatório. Quando o reservatório é elevado, ele pode estar sobre pilares, sobre estruturas ou sobre edifícios. Neste caso, não é porque ele não estará em contato direto com o solo que precauções não devem ser tomadas. Para qualquer reservatório, é importante garantir a integridade e a pureza do conteúdo armazenado. A próxima classificação é em relação à forma da cuba. Temos reservatório quadrado, reservatório retangular, reservatório circular e reservatório de forma qualquer, sendo que os mais comuns no nosso dia a dia é o reservatório circular e o reservatório retangular, como por exemplo as caixas de água e as piscinas. Em seguida, temos quanto à forma de fechamento. Existem reservatórios não cobertos, como tanques de tratamento de água ou mesmo as piscinas, e reservatórios cobertos, onde suas tampas podem estar sujeitas a diversas sobrecargas, como por exemplo, veículos ou equipamentos.
Um reservatório coberto bem conhecido e presente no nosso dia a dia são os tanques de armazenamento de combustível dos postos de gasolina. Opa! Intervalo produtivo de 10 segundinhos. Você sabia que faltam engenheiros no mercado para projetar esses tanques? Você sabe o que muda no dimensionamento de uma piscina em relação a um tanque desse? Muda muito pouco. Ou seja, se você sabe dimensionar um, praticamente você já sabe como dimensionar o outro. Vamos voltar para o vídeo. A próxima classificação refere-se ao uso. Temos reservatórios de armazenamentos, que atendem diversos fluidos, tanques de tratamento, utilizados em estações de tratamento de água e para mistura de produtos. Tanques desportivos, que como o próprio nome já diz, são destinados à prática de esportes, como as piscinas olímpicas, por exemplo, e também ao lazer e à recreação, como as piscinas residenciais e de clubes. Ainda em função do uso, temos as cubas de gasômetros, muito utilizadas para armazenar biogás de biodigestores. A quinta classificação refere-se à natureza do líquido conservado. A partir dela, temos os reservatórios de água, os reservatórios de bebidas diversas, como leite, vinho e cerveja, cisternas de produtos negros, como o alcatrão e o betume, e reservatórios de hidrocarbonetos, como o petróleo e o óleo diesel, por exemplo. A sexta e última classificação é sobre a disposição da armadura principal. O reservatório é armado horizontalmente quando a altura for maior ou igual a 2 vezes a maior dimensão em planta. Por exemplo, se um reservatório tem 10 metros de altura por 4 metros de comprimento e 3 metros de largura, temos que a altura de 10 metros é maior que 2 vezes o comprimento de 4 metros. Portanto, a armadura horizontal deste reservatório é a sua armadura principal. Também temos o reservatório armado verticalmente, o que significa que sua armadura principal está posicionada na vertical. E isso acontece quando sua maior dimensão em planta for maior ou igual a 2 vezes a altura, ou se for maior ou igual a 2 vezes a menor dimensão em planta. E por último, temos o reservatório armado em mais de uma direção, que é quando a estrutura aproxima-se de um cubo, ou seja, a relação entre todas as dimensões é muito próxima, o que faz com que o reservatório apresente armações principais nas 2 direções, uma na horizontal e 2 na vertical. Bom, aqui finalizamos o conteúdo de classificação de reservatórios. Mas para tornar este vídeo ainda mais completo, eu não poderia deixar de comentar sobre o item 4 da NBR 10339, Piscina, Projeto, Execução e Manutenção, que é referente à classificação das piscinas. Esta é uma norma relativamente nova, mas com informações que poderão ser úteis para o projeto de piscinas. As piscinas não são classificadas simplesmente pelo seu método construtivo, mas sim de acordo com seus aspectos e particularidades, associados à sua função. Dentro da NBR 10.339, as piscinas são classificadas pelo uso, suprimento de água, finalidade, condicionamento físico-químico da água, local e concepção. Vamos abordar rapidamente cada um deles. Quanto ao uso, as piscinas podem ser divididas em públicas, para o uso público em geral, como centros comunitários, coletivas, para o uso exclusivo dos membros de uma instituição, como clubes, de hospedaria, para o uso de hóspedes, residenciais coletivas, para o uso de residentes permanentes, como condomínios, ou residenciais privativas, para uso unifamiliar. Em relação ao suprimento e tratamento de água,
as piscinas são divididas em recirculação com tratamento, renovação contínua de forma programada com tratamento, renovação contínua de forma programada sem tratamento ou renovação programada. Quanto à finalidade, as piscinas são divididas em desportivas, destinadas às competições, recreativas, destinadas à recreação, mistas, destinadas às competições e à recreação, infantis ou especiais, destinadas a fins específicos que não envolvem recreação e competição. Também temos a classificação conforme as características físico-químicas da água. A mais comum é a de água doce, mas também temos a de água medicinal ou a de água salgada. Em relação ao local, as piscinas podem ser abertas, ou seja, ao ar livre, cobertas abertas, quando há cobertura, mas não há fechamento lateral, ou cobertas fechadas, quando há cobertura e fechamento lateral. E por último, a classificação quanto à concepção, onde as piscinas podem ser naturais, aproveitando o ambiente natural, ou artificiais, quando projetadas e construídas. Outra novidade na norma é que ela também classifica as piscinas conforme o tipo de borda. Borda transbordante significa que a água está constantemente passando pela borda, sendo que parte dessa água é direcionada para um tanque de compensação, por meio de uma canaleta, o que garante que o nível se mantenha durante a utilização da piscina. A borda infinita é uma borda transbordante, mas pelo menos em um dos lados da piscina, a água de superfície transborda para um tanque com uma cota inferior à borda, sem deck ou qualquer obstáculo nessa lateral, o que gera a sensação de campo de visão livre. E por último, temos a borda seca, a mais utilizada nas piscinas. Neste caso, a superfície da água da piscina não atinge a borda, ou seja, não há extravasamento e todos os lados possuem limitação visível. A borda seca é garantida com a utilização de canaleta ou skimmer. E é isso. Espero que tenham aproveitado este conteúdo, que é bem específico, pois é direcionado para vocês, meus amigos, engenheiros, arquitetos, estudantes e construtores. Até o próximo vídeo.